E aí pessoal, Robson Santos aqui e hoje eu vou falar de desenho sobre tatuagem. Lembrando que no primeiro vídeo dessa série eu falei sobre o traço na tatuagem, no segundo vídeo eu falei sobre a pintura na tatuagem e hoje eu vou falar sobre o desenho na tatuagem. Segue Robson Santos Tatus no Instagram, Tatuagem em Transformação, que é onde eu vou colocar o material sobre tatuagem, o material mais técnico sobre tatuagem. Nesse vídeo eu vou apresentar as classificações de desenho, eu vou apresentar também linguagens e colocar os estilos da tatuagem dentro dessas linguagens e vou falar sobre temas. Então vamos lá! Quando eu falo desenho, muitas pessoas podem pensar, poxa, desenho simplesmente é pegar um papelzinho, pegar um lápis e desenhar lá. Tem a questão de precisa saber desenhar para tatuar, não precisa, enfim, eu vou responder isso agora. Desenho é basicamente como a gente consegue captar o mundo, como é que a gente consegue ver o mundo e captar isso no papel, ou na tela, ou na gravura, ou no grafite, enfim. Essa maneira da gente captar o mundo, ela é inundada com a nossa subjetividade. Então, o que é um desenho? O que é um desenho? É como cada pessoa vê uma determinada coisa, né? A gente pode colocar o desenho como uma forma de captar esse universo tridimensional, colocar ele em duas dimensões. A gente tem largura, altura e profundidade, e colocar só em altura e largura quando a gente está vendo uma paisagem, quando a gente está vendo uma figura humana e a gente traduz isso para o papel. Ou então a gente pode pegar e fazer uma leitura numa escultura. Então a gente vai pegar essas dimensões e colocar dentro da nossa peça escultórica ali. Desenhar, uma outra concepção, é ver de uma forma mais holística. A gente consegue entender as coisas como quando a gente desenha, porque a gente para e presta atenção. O que é holístico? Holístico é quando a gente pega e consegue ver de várias formas, ou consegue ver uma coisa na sua integralidade. Então, é basicamente isso. Quando a gente está desenhando uma coisa, a gente vê cada textura, a gente vê cada nuance de tonalidade, a gente percebe a forma. Então, o desenho é basicamente isso. É a gente captar as coisas com a nossa vivência, com a nossa bagagem e colocar isso dentro de uma linguagem. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, eu me graduei em artes visuais e eu estava fazendo aula de modelo vivo. E daí eram várias estações e tinha um modelo vivo parado lá. Então a gente pode pensar, poxa, se está todo mundo desenhando aquele mesmo modelo vivo, vai sair um monte de desenho igual. Então a gente desenhava de um ponto, ia para a próxima estação, desenhava de outro ângulo, enquanto isso o modelinho ficava lá parado. E o resultado é que cada pessoa tinha uma forma de desenhar. A gente estava desenhando o mesmo tema, a gente estava desenhando na mesma superfície, nas mesmas posições, e mesmo assim a subjetividade ela impera no desenho, ela impera em como a gente percebe isso. Então vamos lá. Como é que a gente pode classificar os desenhos?
Os desenhos a gente pode classificar todos os tipos de desenhos, todos os tipos de estruturas, de gráficas, a gente pode classificar da seguinte forma. A gente tem a observação, a gente tem a interpretação e a criação. Então, como é que a gente faz essa classificação? Digamos que tem uma referência, né? Sei lá, eu vou desenhar uma caveirinha aqui, que caveira é uma coisa... A gente tem ali uma caveirinha. Tá? Como é que funciona a observação? Na observação, eu vou pegar um objeto, que sei lá, pode ser uma caveira, um crânio de gesso, vou colocar em cima da mesa e vou tentar desenhar ela exatamente igual àquela forma. Então eu vou tentar captar a luz, eu vou tentar captar os traços, eu vou tentar captar a textura, eu vou tentar fazer o mais... dentro das artes a gente tem um termo que chama mimese, que é a captação exata de como é passar para o papel, passar para a tela exatamente o que está na natureza. Então basicamente mimese é isso, a gente conseguir copiar exatamente como é. A gente vai sair da observação e a gente vai chegar na interpretação. O que é a interpretação? A interpretação é quando eu pego essa caveira, ó, essa daqui já é uma interpretação, que enfim, de tanto desenhar a caveira, a gente vai desenhar uma coisa de memória. E a interpretação, porque isso aqui não é uma caveira real. Então, eu fiz uma interpretação da caveira. Eu podia pegar e desenhar mais simplificado ainda. Se eu pegar e fizer assim, já dá para perceber que é uma caveira. Então, eu fiz a interpretação de uma caveira. Vamos lembrar que observação, interpretação e criação, todas têm relação com a referência que a gente está usando. Então, quando fica igual a referência, a gente vai ter observação. Quando a gente mexe, quando a gente muda a nossa interpretação, quando a gente muda o desenho, a gente vai pegar e vai ter uma interpretação diferente. Até que vai chegar um ponto que eu posso pegar essa mesma caveira aqui de referência e, sei lá, eu vou pegar um olho e colocar aqui, o outro eu vou colocar aqui, pegar metade da cabeça, fica aqui, o nariz a gente coloca aqui, aqui essas partes do queixinho. Então, aqui é uma coisa aleatória, não tem mais nenhuma relação com a referência. Então, o que a gente... Então, a criação é quando a gente consegue fugir completamente da referência. Agora, vamos tentar pensar melhor aqui. Muitas vezes acontece de que a gente está fazendo um desenho de observação, ele fica ruim e a gente diz que é interpretação. Existe um desenho bom de observação, um desenho legal de observação, e existe um desenho ruim. Interpretação já é uma outra coisa, é uma outra maneira de ver, é uma outra maneira de perceber o mundo. Então, poxa, na interpretação, um desenho de interpretação que é muito comum é a caricatura. Então eu vou pegar a caveirinha lá e vou fazer uma caricatura, vou fazer um olhão grande, um narizinho pequeno e uma boquinha pequena. Eu não sou muito bom com caricaturas.
Então, isso aqui vai ser uma interpretação. Tem uma interpretação que vai ser boa, tem uma interpretação que vai ser ruim. Isso vai depender do quanto a gente vai se empenhar para fazer qualquer uma dessas coisas. A observação, a interpretação e a criação, né? E a criação a gente pode pegar alguma referência ou então a gente pode não pegar referência nenhuma. Vamos pensar o seguinte, quando a gente é pequeno a gente fica olhando para as nuvens e dando nomenclatura para elas. Poxa, ali tem tal coisa, ali tem tal coisa. Então a gente trabalha com manchas, porque nuvens na verdade seriam manchas gráficas. A gente pode fazer manchas com tinta, manchas sem tinta, e que seriam essas da natureza. A gente pode ver, sei lá, numa folha de árvore uma figura humana, porque a gente tende a perceber rostos humanos com mais facilidade. Mas a questão é que criação é quando a gente não está trabalhando em cima de uma referência, né? Eu ouso falar que a observação é mais fácil. Mais fácil por quê? Porque a gente tem, quando a gente vai fazer, por mais que a gente ache que quando a gente vê um desenho de um realismo, a gente acha que aquilo lá é muito técnico e que a pessoa sabe desenhar muito bem. Sim, precisa, é uma coisa simples, mas não é fácil. Mas quando a gente tem uma observação, a gente tem um método. A gente pode calcular a referência, a gente vai pegar, vai ver o tamanho que tem daqui até aqui para reproduzir. Tem um passo a passo de como é que a gente faz a observação. Então, a observação, todos esses aqui podem se tornar processos mais complexos. Mas a questão é que a observação é só pegar e escolher um tema e reproduzir ele. Por mais que pareça simples, não é fácil, precisa de técnica, precisa ter o passo a passo, mas a questão é que a gente escolheu uma referência, a gente vai reproduzir e está tudo bem. Na interpretação, a gente tem o mesmo trabalho de procurar as referências e a gente ainda vai ter que ir para além do processo, a gente ainda vai ter que interpretar, a gente vai ter que colocar mais da gente naquele desenho. Então não é simplesmente pegar um desenho pronto e colocar e desenhar. Então aqui aqui não tem um passo a passo definido. Cada pessoa pode ter um processo de interpretar. Porque na observação tem referência, aqui vai ter uma referência, mas a gente pode chegar em qualquer resultado. Tanto que, depois eu vou falar dos estilos de tatuagem, a interpretação é onde está a maior parte dos estilos de tatuagem. Porque aqui a gente vai contribuir com a nossa percepção subjetiva nesse desenho. E na criação? Poxa, na criação também é uma coisa difícil, porque a gente vai ter que produzir um processo de criação. Na observação está tudo certo, na interpretação está tudo certo, mas aqui, tipo assim, como é que eu vou sair do zero? Como é que eu vou sair de não tendo uma representação? O Jason Pollock, ele pingava tinta em cima da tela. Então, poxa, é uma maneira criativa. Tem inúmeras maneiras criativas. Tem o Salvador Dalí, ele pegava e atirava contra a tela e a partir dali ele ia desenhando, né? Então existe uma infinidade de possibilidades se a gente for pegar de observação, de interpretação e de criação, né? Vamos para a observação. Na observação, a gente basicamente vai copiar aquela referência. E a gente pode fazer isso na tatuagem, a gente pode fazer isso na pintura, a gente pode fazer isso
no desenho. Então, na observação, o que tem na tatuagem que a gente pode colocar um paralelo aqui? O realismo, e o retrato. Então, a gente vai fazer um desenho de observação. Tem alguns tatuadores, eu já vi processos que eles pegam e colocam a pessoa sentadinha ali e vão tatuando, vendo a pessoa. Eu acho bem arriscado, mas enfim, é para demonstrar a técnica. Então, a gente vai pegar referência, que pode ser, sei lá, uma fotografia de um animal, uma fotografia de uma pessoa, uma fotografia de uma natureza morta, sei lá, um relógio, e vai reproduzir na pele exatamente como ela é. E daí nos retratos já vai para pessoas, né? Porque retrato a gente tende a pensar como imagens de pessoas. Na interpretação, que legal. Na interpretação tem um monte de estilos. O old school, new school, new trad, que mais? Muitos trabalhos de black work. Enfim, tem uma infinidade de estilos aqui, que é o old school. A temática do old school às vezes andorinha, que não é uma andorinha real, é uma andorinha de desenho, mas a gente consegue perceber que tem uma interpretação em cima daquela figura. Então, a gente pode classificar o old school dentro da interpretação. O new school, a gente pegou aquela andorinha e a gente pegou e transformou ela, transformou ela numa pegada mais de cartoon, a gente espichou, a gente dá para fazer qualquer coisa, e nessa nova escola aceita isso. O New Trad tem algumas maneiras mais específicas de estruturar o desenho, mas sempre tem uma referência, sempre parte de alguma coisa. Black work, hoje em dia o black work está bem difundido, com rastelado, com tudo. Então, olha todas as possibilidades que a gente vai ter de interpretação na tatuagem. Então, a gente foi da observação, veio para a interpretação, e agora a gente chega na criação. Essa daqui, existem bem menos tatuadores, porque é uma coisa que é bem mais específica. Se a gente for analisar, a gente pode pegar o biorgânico, geometria, biomecânico, que é quando a gente cria alguma coisa do zero, quando a gente cria a partir dos nossos próprios processos alguma coisa, sei lá, na geometria, a gente pega, faz um traço lá, replica ele e forma uma mandala, ou então forma um espiral, ou enfim, biorgânico, a gente faz formas lá, e aquelas formas com composição, com cor, com tudo, vai fazer uma composição que não existe, que não tem nenhuma referência parecida, né? Então, basicamente, a gente pode classificar os estilos de tatuagem dentro dessas suas classificações. E daí, a gente chega
numa outra parte que é a linguagem. Eu coloquei aqui a concepção do que é linguagem. É um meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, enfim, etc. O que eu quero falar que é, o que eu quero apontar aqui em linguagem? O gráficos. O que nos interessa aqui é o gráfico. A gente tem que entender que linguagem é um conjunto de coisas, um conjunto de elementos que fazem com que a gente perceba esses sentimentos, as ideias, e a gente se comunica através dela. Vamos lá. O desenho é uma linguagem. Então, quando a gente tem um papel, quando a gente tem um lápis, a gente tem a linguagem do desenho. É muito além disso. A gente pode desenhar com tinta, a gente pode desenhar com carvão, a gente pode desenhar com um pedaço de tijolo. Mas o que é o desenho? O desenho, o que faz o desenho ser o desenho é a linha, né? Então, quando a gente pensa no desenho, a gente tem que pensar dentro de uma linguagem artística mais linear. Como é que a linha vai... a linha que representa, digamos que o mote principal do desenho. A gente tem também a pintura, e a pintura tem um universo específico, um universo dela, né? Como é que a gente pensa a pintura? A pintura é feita com pigmento, com tinta. Então, as manchas de cores são o que dispõe a pintura ser a linguagem. A gente tem a gravura, que pode ser em metal, pode ser em madeira, escultura. Poxa, escultura pode ser em pedra, pode ser em madeira, pode ser em qualquer coisa. A gente tem colagem, a gente pode fazer colagem digital, colagem física, a gente tem um universo de possibilidades. A gente tem ilustração, que é desenho digital. E aqui a gente tem a tatuagem. A tatuagem é uma linguagem. Então, a gente teve lá as maneiras de classificar, e aqui agora a gente está falando dos meios, das mídias, das linguagens artísticas, das mídias artísticas. Então, o desenho, a pintura, a colagem e a tatuagem, elas são linguagens. Então, a gente pode, dentro de uma linguagem de desenho, a gente pode ter a criação, a gente pode ter a interpretação, a gente pode ter a observação. Dentro de todas essas, a gente pode desenvolver todas aquelas classificações. Eu coloco aqui, eu vou falar agora um pouquinho da linguagem artística da tatuagem. Eu sei que isso aqui chamou atenção e eu já vou explicar. A linguagem artística na tatuagem, quando a gente pega e começa a entender que a tatuagem é uma forma de perceber o mundo, de captar o mundo, de traduzir sentimentos, de traduzir ideias, a gente começa a perceber como é que a tatuagem funciona. E como cada linguagem tem as suas características, a tatuagem também tem a sua característica. Uma característica muito clara da tatuagem é a linha. A linha está presente na tatuagem desde o princípio dela. Se a gente for pegar aquele homem, aquela mulher que foi encontrada lá nas cavernas há 5.000 anos atrás, ela tinha linhas tatuadas. Então, mais recentemente, a gente começa a marcar a pele com linhas. E a outra coisa que marca a tatuagem é a marca das agulhas na pele, né? Agora, de uma tatuagem mais recente, a gente vai ver que a marca da tatuagem é
a marca das agulhas. O que é a marca da pintura? É a mancha de tinta. Vamos pensar lá na pintura do Van Gogh. Ele deixa muito evidente as pinceladas na pintura dele. Vamos pensar num desenho a grafite. Tem desenhistas que fazem aquele desenho não parecer um desenho, mas tem desenhistas que fazem desenho de forma que tu perceba que seja um desenho. Então, pensando isso, o que faz uma tatuagem, o que faz uma tatuagem ser percebida como uma tatuagem? A gente vai voltar lá e vai perceber que o old school, aquela velha escola da tatuagem, é basicamente a tatuagem como tatuagem. A tatuagem com uma estrutura de pensamento que ela não quer imitar outra coisa. Quando a gente faz realismo, a gente quer imitar o realismo. Quando a gente tatua aquarela, a gente quer imitar a aquarela na pele. Mas tem gente que acha que o old school é só um estilo de tatuagem, mas o old school, na verdade, é como a tatuagem chegou pra gente. Então, quando a gente consegue conceber a tatuagem a partir do old school, tudo fica mais fácil. Demora um tempo porque a linguagem do old school às vezes parece grosseira, às vezes parece mais dura. Traço é mais sólido, a pintura é mais sólida, mas isso é a linguagem da tatuagem. A marca de agulha, que muitas vezes a gente quer esconder, é uma marca de tatuagem. E tem uns outros estilos, como o black work, que fazem com que a tatuagem seja percebida como tatuagem, que é não esconder as marcas da tatuagem. E daí eu chego aqui nessa frase, uma vez eu postei isso e foi bem mal interpretado, não, mas eu logo dei a explicação para não gerar polêmica. Tatuagem não é arte. Por que tatuagem não é arte? Vamos partir de um pressuposto que eu fiz um desenho pro meu amigo para ele saber onde é que era a minha casa. Ou então eu pintei uma parede de branco. Um desenho que eu fiz para o meu amigo, fazendo um mapinha até chegar à minha casa, ele não é necessariamente um desenho artístico. Ele não tem essa pretensão de ser artística. Bem como a minha pintura da minha casa não tem a pretensão, eu não tenho a pretensão de ser um artista quando eu faço pintura de prédio. Então, a gente, entendendo que cada coisa é uma linguagem, a gente entende que a tatuagem não é arte, a tatuagem é linguagem. E dentro da linguagem, ela tem coisas específicas. A tatuagem, ela serve para o universo dela. Então, a tatuagem tem as especificidades dela, que são de comunicação, que são artísticas. Ela pode vir a ser arte, mas na sua essência a tatuagem é uma linguagem e uma forma de comunicar, né? Então, vamos pensar e enfim, definir o que a gente quer com a nossa tatuagem. Beleza, falei das classificações, falei da linguagem, coloquei aqui como é que a tatuagem está para a linguagem e como é que a tatuagem está para a arte. E agora a gente vai chegar no tema. Vamos lá. O que é um tema? O tema é a referência. A referência que a gente está produzindo, a referência que a gente está pensando para a nossa tatuagem, para o nosso desenho, para a nossa colagem, para todo e qualquer campo de experimentação artística. E a gente pode classificar em duas partes. A gente pode pegar temas figurativos
e temas não figurativos, né? O que são temas figurativos? Temas figurativos vai ser ser humano, figura humana, vai ser paisagem, vai ser natureza morta, e a gente coloca tudo isso dentro da tatuagem. A gente faz tatuagem de escultura grega, a gente faz tatuagem de relógio, a gente faz tatuagem de paisagem. Tem alguns tatuadores que trabalham com essa linha de paisagem. Então, todas essas referências, elas vão ser figurativas, né? E o que são os não figurativos? Os não figurativos é tudo que não tem figura. Então, quando a gente não reconhece uma figura, que é a geometria, o bioorgânico, lá, então a geometria que pode ser simétrica, não simétrica, tu pode ter uma mandá. O tribal é não figurativo. A gente consegue encontrar aqui muitos exemplos de temas não figurativos. E daí, na tatuagem tem a questão da significação. A gente pode construir significados com os elementos figurativos ou com os elementos não figurativos. Então, a gente tem uma enorme infinidade de possibilidades dentro dos temas. E daí eu convido vocês a fazer esse pensamento. Poxa, a gente tem uma possibilidade de temas, a gente tem uma possibilidade de estilos e dentro dos estilos a gente tem uma possibilidade de interpretação, de criação. E daí o que acontece? A gente copia. Eu acho que é importante a gente perceber. Eu falei hoje de maneira ampla, eu não abordei nada específico, mas eu abordei de maneira ampla justamente para que a gente perceba o quão infinitas são as possibilidades, o quanto grandes são as possibilidades que a gente pode ter. A gente pode pegar e mesclar o tema junto com a linguagem, junto com a outra classificação que é da interpretação, de criação. Então, existem muitas possibilidades e a gente se atenta só a ficar na cópia. Poxa, existe um mundo e você pode querer copiar alguma coisa, então não copia, tenta procurar possibilidades, vamos desenvolver processos que façam a gente encontrar significados de coisas que não estejam prontas. Tem uma história que é a seguinte, obra-prima, essa palavra. Antigamente nas escolas de pintura, os pintores demoravam para virarem mestres, 20 anos estudando. Eles estudavam a tinta, eles estudavam os pincéis, eles faziam a tinta, eles faziam os pincéis. Então demorava 20 anos até que ele ficasse copiando o mestre para chegar na sua obra-prima. Obra-prima seria uma pintura que não era a primeira pintura, mas era a primeira pintura que ele tivesse o domínio técnico, o domínio total para ele se transformar em um mestre. Depois que ele chegasse nessa obra-prima, ele podia, enfim, começar a crescer dentro do seu estilo, da maneira como ele pensava aquela pintura, aquilo que ele queria. E daí, depois de 20 anos entendendo o ofício, é que ele ia começar a criar, que ele ia começar a fazer as coisas da maneira como ele acreditava que fosse ser a certa. Então, como a gente não está lá nas antigas escolas de arte, não vamos esperar 20 anos para começar a criar.
Vamos estudar todas essas coisas aqui, vamos buscar cada um desses tópicos para a gente ver o que fica melhor, o que é o melhor para a gente. Eu vou ajudar vocês a vocês chegarem na excelência de vocês, mas eu só consigo ir até um pedaço. Um pedaço vocês vão ter que vir até mim. Então, pensa lá numa ponte, eu posso ir até a metade da ponte e vocês têm que virem do começo da ponte até a metade. Só que a metade de vocês eu sei que é mais difícil, eu sei que tem muita insegurança, eu sei que existem muitas dúvidas, mas vamos lá. Estudando, a gente vai conseguir chegar ao longe. Pensa assim, ó, se você não começar hoje, se você for começar daqui a 6 meses e daqui a 1 ano, é um período que você está perdendo. É um período que você está perdendo, por quê? Porque daqui a 1 ano você vai ter as mesmas dúvidas que você tem hoje, daqui a 6 meses você vai ter as mesmas dúvidas que você tem hoje, as mesmas inseguranças, mas a questão é que é mais importante você começar hoje, mesmo sabendo que você não vai ter um resultado excelente, um resultado que é aquilo que você quer, mas provavelmente depois de 6 meses, ajustando o processo, ajustando essa maneira de estruturar o seu desenho, essa maneira de perceber o desenho, a escolha das referências, dos temas, depois desse tempo, provavelmente depois de 1 ano, você vai estar muito melhor nisso e, enfim, você já vai ter 1 ano de prática. Então, se você quiser ser bom, você tem que começar hoje. E pessoal, vamos finalizar aqui. O que eu vou fazer no próximo vídeo? No próximo vídeo, eu vou falar da estruturação do desenho na pele. Eu vou falar de projeto, eu vou falar de stencil e eu vou falar de freehand. Eu vou usar esse amigão aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Eu vou usar esse cara aqui para facilitar pra gente. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, entra lá no Instagram, Robson Santos Tatus, Tatuagem Transformação. Valeu, pessoal. Obrigado.